né? Eu sou da geração de 80%, e a que vem depois de mim é a do teto de metade daquilo que eu, ou menos da metade daquilo que eu vou ganhar. Ou seja, então, em uma década, nós perdemos, e muito, né? É óbvio que, a despeito de outras garantias e outras coisas que nós ganhamos também nesse processo dentro da própria carreira. Mas eu acredito que nós não podemos perder de vista e de colocar na pauta, juntamente com os demais servidores públicos, a possibilidade de nós revertermos isso no Congresso Nacional. Apesar, eu coloco novamente, da dificuldade que nós teríamos de voltar ao que era antes da minha geração. Tá? Mas eu coloco como desafio, né, uma vez que isso significa perda de direitos, né, da forma como nós nos encontramos hoje. É um achatamento isso, tá? Um achatamento, porque nós temos conflito de gerações e, volto a dizer, a geração que vem depois de mim está pior do que a minha geração. Então, acho que a gente não pode deixar de colocar, claro que a gente vai colocar todas as possibilidades, como que a gente pode intervir nessa realidade, nessa conjuntura, mas a gente não pode deixar de colocar na nossa pauta de reivindicação a possibilidade de nós resgatarmos um direito que nós perdemos, que é da nossa aposentadoria integral. Muito obrigado. Alex. Bom dia, gente. Na realidade, eu não estou me inscrevendo, estou trazendo aqui, na realidade, uma reivindicação do Maxwell, que é um professor bastante conhecido na luta em defesa dos aposentados. Ele, como não veio ao encontro, ele me pediu para sugerir ao plenário aqui alguns pontos que, de alguma maneira, já foram aqui, inclusive, antecipados especificamente pelo Joviniano. Um deles, são 3 pontos apenas, um deles sugere que o PROIF, se esse encontro aprove, o restabelecimento imediato do encontro dos aposentados, o Encontro Nacional dos Aposentados. Então, esse é um ponto. Segundo, priorizar a luta da PEC 55, que o Joviniano já colocou, que é o fim da contribuição previdenciária dos aposentados. E terceiro, que acho que de alguma maneira foi respondido, nós discutimos aqui carreira, e a proposta de campanha salarial, que é propor uma aproximação entre RT de graduado, especialista, médico e doutores, fazendo uma espécie de gradação de percentual. E ele relembra que quem fica nas classes anteriores são aposentados e, portanto, classes que estão em extinção. Portanto, é importante entrar nesta agenda. Obrigado. Soeiro. Bom dia a todas e todos. Vou colocar algo aqui que antes de colocar, vou falar que eu não sou um cara pessimista. Tá? Sou um cara até muito otimista, pelo que eu me conheço. E o que eu vou colocar aqui vai um pouco contra do que o professor Flávio Corsini colocou, mas mais por uma análise do que existe no mundo real, como estava colocando o professor Eduardo, do que propriamente o que a gente pede e sonha. O que a gente pode pedir, pode querer voltar lá para paridade e integralidade para todos os professores, todos os servidores federais. Isso realmente é o mundo ideal. Uma coisa é fato, eu venho analisando e pensando nesse VOMPRESP, analisando alguns dias antes de vir aqui para o encontro, e o que a gente chega à conclusão? O governo, a gente sabe que ele tem um déficit de caixa, principalmente para com os aposentados, que, no caso do governo, os mais antigos, tem paridade e integralidade muito grande. É muito caro para o governo, né?
É algo que tem um custeio muito alto. E, quando ele já mudou, fez esse projeto para a terceira geração, que é a geração que eu pertenço, só isso já ajudou na previsão do governo de gasto, muito. Não foi pouco, já ajudou bastante. Com a implementação do FUNPRESP, ele fez algo que, daqui 50 a 60 anos, no máximo, quem é da primeira, segunda e terceira geração, e também os pensionistas, a maioria, 98% pelo menos, não vão estar vivos. Então, o governo não vai necessitar de tirar do caixa dele para poder pagar essa aposentadoria. Vai tirar da onde? Do FUNPRESP, que o próprio trabalhador vai contribuir. Então, é uma solução para o governo, para o caixa do governo, que pode entrar o presidente que for, pode ser até o Zé Maria do PCO, esses cabras aí que são extrema esquerda do PSTU, que querem privatizar tudo, que não vai dar. Os caras não vão fazer isso. Por quê? Porque é muito interessante para o governo, vai sobrar muito dinheiro. Então, não é que eu sou pessimista, é só uma análise crítica em cima do que é e do que vai acontecer. 50 a 60 anos para o governo federal não é nada. Ele resolve tudo isso fácil. E aí depois fica tranquilo, em relação aos servidores. Por quê? Porque a o INSS ele já está resolvendo há muito tempo, né? Os aposentados do INSS estão passando fome há muitos anos. E vão continuar. E vão continuar. Tá? E é isso que eu analisei, pensei, não sei se algum colega já tenha pensado nisso, talvez sim, tal, mas é algo que entre 50 e 60 anos com o FUNPRESP acaba o problema do governo em tirar dinheiro para pagar isso. É só isso que eu estava colocando. Obrigado. Joviniano. Eu vou colocar em discussão as suas propostas. Eu vou falar do FUNPREV. Eu estou aqui na minha mão com o jornal de Goiás, muito interessante, o jornal da AD de Goiás, onde fala, é uma injustiça apenas docentes antigos ser beneficiados com adicional de tempo de serviço, que exclui professores recentes. O Congresso Nacional já derrubou esse dispositivo na Reforma Administrativa de 98, está a restabelecer sua plena aplicação de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma notinha. Depois ele tem outra nota criticando os juízes que estão entrando sozinhos no restabelecimento. É uma notinha. Mas que é importante para lembrar uma coisa que a gente está esquecendo. Não há um futuro só. Não há um único futuro na história, não. Há vários futuros possíveis. A discussão do FUNPREV está partindo de uma coisa correta a partir de suas premissas, mas partindo que só existe um futuro possível, que tem sido a crescente perda de direitos dos funcionários, e a situação vai ficar igual ou pior. Essa é a primeira questão. Na Bahia, nós temos um problema muito sério em relação a essa proposta. Nós denunciamos desde o começo o FUNPREV, os malefícios que o FUNPREV representa em relação a perdas dos professores e instabilidade. A nós temos uma posição muito clara para os professores todos. Não entra no FUNPREV, quem for até a terceira geração não deve entrar no FUNPREV. Ponto. Quem é da quarta, avalie com cuidado, você tem tempo, enquanto isso, se junte à luta, porque a história não é irreversível. A história não é irreversível. Quando nós falamos que o Fundo Previdenciário pode... mas é azar, né? Que no Fundo Previdenciário, o fator previdenciário pode cair e está para cair, porque o fator previdenciário que parecia irreversível não é tão irreversível assim. Certo? A PEC 555, a tal abono, a contribuição previdenciária, entre aspas, para quem já aposentou, está sendo atacada e pode cair, já perdeu, foi derrotada no Congresso, teve veto, voltou o veto, mas isso é diferente. Então, qual é o dilema hoje? Qual é o dilema hoje nosso na PUB? Como é que nós vamos
nós temos duas coisas. Como é que nós vamos? Nós temos vamos esclarecer, orientar, mostrar aos professores quais são as alternativas. E se fez a cartilha, se está lá a cartilha distribuída sobre o FUNPRESB. Se esclarece, mas, ao mesmo tempo, se denuncia. Então, diante disso, eu estou com a proposta de colocar duas conclusões preliminares antes, nessa votação dessa proposta que Eduardo trouxe. A primeira proposta é a reafirmação, o PROIFES reafirma a sua posição de defesa histórica, ou defesa da garantia dos direitos, da paridade. Eu sei, mas nesse que nós aprovamos, colocar nesse que nós aprovamos agora. Então, nesse nós aprovamos. Primeiro, coloca a reafirmação da defesa de continua lutando pela paridade. Segundo, o PROIFES assume o compromisso, a articulação com as outras entidades na luta pelo aumento do teto do regime geral da Previdência. Porque, na verdade, esses 4.000 e tantos reais que ele fala, que é o grande assustador e que é o grande atrativo para os fundos. O que é o fundo? O que é o fundo? É um dinheiro fácil de recolher, que as pessoas que contribuem vão receber daqui a 30 anos depois, e olhe lá quanto. Então, a criação dos fundos não é o tal déficit da Previdência, que é uma mentira, sempre foi uma mentira. Nós temos documento provando, estudando, que nunca houve o tal déficit da Previdência que foi jogado. A gente pode discutir isso depois. O que é um modo de levantar recursos para investimento que são importantes no capitalismo moderno. E é o dinheiro mais fácil que tem, um grande volume de dinheiro que você recolhe, devolverá em parte, a depender da flutuação no mercado daqui a 30 anos, enquanto isso você usa para investir, para financiar. Essa coisa boa que Eduardo falou, além de dar o dinheiro só para os bancos, comprar também a universidade, investir em ações da Petrobras, no fundo é isso. São fundos de investimento para recolher dinheiro. Então, a posição minha, primeiro, nós vamos orientar os professores e dizer o que acontece. Até terceira, não entre. Na quarta, você é obrigado, você pensa o que você vai fazer, se você vai guardar o dinheiro em casa, se vai entrar no FUNPRESB. O fato de ser 1.000 professores, eu queria que o Eduardo depois me dissesse. Ele falou que 1.000 professores escolheram. Dos 4.000 que teriam entrado no período. Não sei se são 4.000. 4.000. 25% teriam entrado, dos 4.000. Eu não sei se esses 1.000, quantos são no total que entraram no FUNPRESB. Quantos entraram? Quanto? 1.000 do FUNPRESB. No total do Brasil, quantos serve? No Brasil todo? Não, tem 4.000 professores entraram. 4.000 servidores só no Brasil que entraram no FUNPRESB? Quem? Bom, os que entraram no FUNPRESB são quantos do total? Assim, Joviniano. Entraram como professores no serviço público desde 2013, 4.000 professores. Destes, 1.000 já aderiram à FUNPRESB. No total, a FUNPRESB tem cerca de 3.000 servidores. Por isso que a educação tem 1/3. E ainda por cima ele me deu uma notícia muito boa aqui entre nós, viu? Só um segredinho aqui entre nós. Pelo que ele disse, eu espero que seja verdade, pode ter sido especulação, só 2 da Bahia. Significa que a nossa ação... Eu não vi, mas eu não... Ligue para mim avisando que eu não abro e-mail fácil não, viu? Tá bom. Significa que a posição da PUB de dizer não entre e pense, avalie, funcionou, só 2 coitados entraram. Então, a minha opção em relação às propostas 1, 2, 3 e 4, eu acho que vou votar na 3 e 4, me abster, eu vou votar contra nas outras, depois eu explico por quê. Porque a posição nossa é a seguinte: como é que nós compatibilizamos a nossa denúncia com seminário, com faixa, com diaba 4, denunciando os malefícios do FUNPRESB, com essa posição atual? E tem uma coisa, nada me garante, nós vamos continuar lutando 20 anos pela volta à paridade, nada nos garante que o futuro vai ser sempre pior para o funcionalismo.
que sempre o futuro vai ser de redução de direitos. Nós lutamos, inclusive, contra isso. Mas é basicamente isso que eu tinha a dizer. Pronto. Bom, Júnior. Eu vou avisar quando der 3 minutos, para que a gente possa discutir as outras, porque nós temos mais 3 resoluções e depois toda a proposta do professor Joviniano para discutir. Então, eu vou começar a avisar quando der 3 minutos. Bom dia a todos. Eu já aproveito, antes de começar, já para me despedir, que daqui a pouco muitas pessoas vão embora, né? E dizer que esse tema é um tema muito interessante, porque em 2011, né, Edinaldo, eu tive a oportunidade de representar do Fiscar no TCU, onde o Sindileges fez um trabalho muito bacana, inclusive eles fizeram um vídeo, né, falando a respeito dessa reforma da Previdência. E naquele momento foi convidado o deputado federal Silvio Costa, né, que eu acho que é do Pernambuco, foi professor, né, que ele era o responsável pela matéria na Câmara, né. E o que chamou a atenção, o João Dado, do PDT também de São Paulo, estava presente, Alice Portugal, bastante deputados presentes. Eu falo a deputaiada toda lá, presente. Aí, ele foi muito jocoso, e ele é professor, né? Ele era professor, o João e ele chamou os professores, principalmente, de corporativistas lá. Né? Não estou falando que ele chamou, falou que vocês são muito corporativistas. Como se ser corporativista fosse um crime, né? Então, fosse um crime, mas... Sim. E como se fosse um crime vocês reunir, mobilizar, organizar para defender seus direitos. Está toda dessa forma. E como é comum de todo político, ele vai lá e fala um monte de informação, depois se levanta e vai embora, né? E não tem tempo da gente rebater. Mas uma coisa que chamou a atenção foi que nesse encontro, a do Sindileges, foi mostrado e foi dito a ele o seguinte, ó, por que os militares não vão entrar na reforma da Previdência? Não, eu vou colocar os militares na reforma da Previdência também. Eu não sabia disso. Bom, o resultado vocês já sabem. Falaram também, Fundo Nacional de Manutenção do Distrito Federal, falando o que o professor Juviniano falou a respeito da reforma da contribuição. Quando a gente olha o buraco da Previdência, fala que 55% é do Executivo Civil, e depois passa para o Legislativo, para o Judiciário, no Fernando foi lá em Sorocaba, lembra que na época do comando de greve, foi vaiado, né? E numa conversa com o Fernando, ele falou assim, olha, esse negócio da reforma, esse negócio que o Executivo Civil é o grande vilão do buraco que fala o que existe na Previdência, isso é mentira, porque tem muitas contribuições que não são consideradas. Tá? E na época eu lembro que o Fernando comentou do COFINS, eu não sei. O Fernando é um cara muito experiente, então ele tinha esse ponto de vista e colocou. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E quando eu tive a oportunidade de participar disso, eu fiquei observando isso aí. E assustado com a forma que era, porque era para ser investido o dinheiro no mercado financeiro, seria do Funpresp. Só banco privado poderia ser o administrador, então seria no máximo 40%. Né? E não tinha nenhum representante da categoria na diretoria do Funpresp. Aí você observa o seguinte, taxa administrativa num fundo de pensão, basta você mexer de forma não responsável, você quebra esse fundo de pensão. Aí está essa quarta categoria de funcionário público, chega depois de 35 anos para homens e 30 para as mulheres, os caras estão com uma mão na frente e outra atrás. É isso que pode acontecer. Aí, essas alterações de aplicar no mercado produtivo, banco público trabalhar com isso, foi muito importante, eu vou finalizar. Mas tem uma coisa, quando a gente fala que nós não corremos riscos em relação ao mercado produtivo, eu fico com um pouco de dúvida, porque a América Latina Logística, ela é uma onde o Brasil Prev, se eu não me engano, né, acho que o pessoal da Embrapa, Ciência e Tecnologia faz aí, investe. E recentemente, não foi muito divulgado, mas na Argentina,
Parece que a América Latina Logística ela não cumpriu algumas coisas lá, e ela ia ser, vai falar, não sei como é que é o termo que eu posso usar, estatizada, sei lá, o governo argentino ia pegar ela, alguma coisa assim. Não estou falando nada contra a Argentina, não. Mas aconteceu isso, e foi muito pouco divulgado. Encampar, porque a ALL não cumpriu. Mas eu falo, bom, então quer dizer que nós não estamos isentos, porque é um mercado produtivo também, estamos correndo risco também. A gente não sabe o que pode acontecer. Na verdade, então, isso é uma coisa complicada. Obrigado. Bom, Bira. Eu acho assim, a gente precisa discutir o que existe, né? Não dá para discutir o passado, né? O que existe hoje é que não existe mais aposentadoria integral para os servidores públicos, né? E eles não sabem disso. Eu participei da reunião do Conselho Universitário do IFBA, e o reitor eleito, ele é de 94. Aí eu brevei a cartilha do PROIFES. Aí distribuí para ele, né? Ele fez, não, isso não existe, não. Eu falei, não, ele não sabia. Eu estou falando, não é um professor que entrou agora na universidade, que não participa de nada. É o reitor de uma instituição eleita que não sabia que tinha mudança previdenciária. Então, assim, Joviniano, tem de passar informação. Né? A outra coisa, né? Passar informação não quer dizer que você concorde com a proposta. Você está dizendo a realidade. Né? A realidade é essa. Eu não vou, né? Eu tenho que passar informação concreta. Aí Joviniano diz assim, o professor pode esperar? Não pode. Por que não pode? Eu entrei na universidade, vou dizer a você por que não pode. Cada tempo que eu espero, eu tenho que ficar mais um ano. Então, quer dizer, imagine, eu, professor, entrei na universidade, não sei nada disso, né? O professor geralmente não sabe nada, só sabe aquilo que ele ensina lá, que ele pesquisa, não tem nada a ver com isso. Ele vai, daqui a 2 ou 3 anos, descobrir que ele vai ter que ficar 3 anos a mais, porque alguém não disse a ele que ele precisava ter entrado na FUNPRESP. Tem de dar informação. Dar informação, Joviniano, não é ser contrário à pauta de luta. Né? Eu tenho uma avaliação em relação a essa questão da pauta de luta, né? Que eu acho que a gente não... Né? Porque, por exemplo, você pega o trabalhador do setor privado, pega a CUT. Né? O trabalhador do setor privado acha que nós temos um privilégio. Não é que pega um parente seu aí, né, tomando cervejinha ou conversando. Então, você convencer a CUT a defender nós é muito difícil. Agora, tem coisas que eu acho que dá para defender. Por exemplo, eu acho que dá para defender o fim da Previdência dos 11%. Isso eu acho que você tem unidade nos trabalhadores. Dá para defender o anuênio. Por que dá para defender o anuênio? Porque os juízes e a Advocacia Geral da União aprovou o anuênio. Qual é o argumento deles? O juiz ganha 24 pau inicial e o STF ganha 28. Aí está ocorrendo o quê? Está tendo um achatamento. Né, então, eles resolveram botar o anuênio para que não haja mais achatamento. E o anuênio, ele pode passar do teto constitucional. Então, essa é a discussão que tem. Então, assim, eu acho que tem que fazer uma pauta que seja possível de passar. Eu até acho também, se o PROIFES pode defender votar a Previdência como era antes. Né? Eu tenho uma avaliação, não vou nem expressar qual é a minha avaliação em relação a isso. Entendeu? Mas, assim, pode defender, eu acho que a gente pode defender. Agora, isso não quer dizer que você não tem que passar para o professor a informação. E aí não pode dizer que ele pode esperar um pouco mais. Não pode esperar. Porque cada mês que o cara espera, ele tem um prejuízo. Aí o nosso amigo aqui, né, falou, não, o negócio da LL Logística, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho assim, Previdência pode dar lucro e pode dar prejuízo. Se você pegar o jornal, né, Valor Econômico, porque eu gosto de economia, eu sou engenheiro do Valor Econômico, na semana passada, diz assim, os fundos da Previdência esse ano estão ganhando dinheiro. Por que estão ganhando dinheiro? Porque o juro subiu e eles estão tendo uma expectativa que eles não passaram e tiveram um prejuízo. Então, é isso que você falou. Vai ser, né? Aí tem uma questão que Eduardo colocou que é importante, né? É a gestão. É a gestão. Porque se o fundo de previdência tiver uma gestão ruim, ele pode ter um exemplo. Tem um exemplo, tem alguém, o pessoal do Sul deve conhecer o pessoal da Varig, né? Deve ter alguém aqui, né? O fundo de previdência da Varig faliu. Por quê? O pessoal só aplicava na Varig. A Varig faliu, aí os caras estão todo mundo numa situação difícil, porque a Varig é uma massa falida. Então, assim, tem que participar da gestão. Participar da gestão, né? Passar informação, não quer dizer que você concorde com o que está aí. Né? Eu participo do capitalismo, né? Todo mundo participa do capitalismo aqui, né? Comprar carro, tem plano de previdência que eu sou contra por princípio, plano de saúde, né? Mas eu tenho que ver a realidade, né?
A realidade, eu preferi o da PUB, né? Eu até 26 anos eu não tinha plano de saúde, eu era contra o plano de saúde, não tinha. Aí minha mãe, rapaz, né? Aí eu tenho vários amigos médicos, né? Só que médico não precisa de plano de saúde. Porque médico chega lá, o pessoal atende ele de qualquer jeito, né? Agora, aí eu fiz o plano de saúde da PUB. Já que eu tenho que ter plano de saúde, pelo menos vou ter um que é mais corporativo, já que eu não tenho como fugir disso. Eu não queria ter plano de saúde. Eu tenho um filho, tem 2 anos de idade. Eu sou, por princípio, eu sou contra a escola particular. Eu estudei em escola pública, fiz escola técnica e tenho muito orgulho de ter passado no vestibular de engenharia, 8º lugar na UFBA. Não foi em Universidade Tabajara, não, foi na UFBA. Certo? Só que eu não vou repetir isso. Infelizmente, hoje, a escola pública não funciona. Eu vou colocar o meu filho na escola particular, na escola pública, né? É a realidade. Agora, eu, por princípio, me incomoda pagar a mensalidade escolar. É uma coisa que me agride. Eu sou contra, por princípio, né? Mas eu não posso arriscar o futuro de uma criança pelo que eu penso. Mas eu sou contra, né? Não diz, né? Eu sou contra, como eu sou contra, né? As pessoas andar de carro, né? Eu acho que tem que andar de ônibus, transporte público, né? Eu acho que, né? Às vezes eu faço isso, né? Mas eu não posso impor isso, né? Porque essa não é a realidade. Então, assim, eu acho que tem que fazer a denúncia, como o Joviniano colocou. Acho que tem que defender essas propostas do anuênio, do fim estou concluindo, do fim da contribuição, porque 11% pesa no bolso do aposentado. Meu pai paga os 11%, pesa bastante no bolso do aposentado, certo? E eu acho que tem que aumentar o teto, acho que aumentar o teto. Se você aumenta para R$10 mil, por exemplo, o teto, você resolve o problema de 90% do servidor público. Tem que aumentar o teto. Isso eu acho. Agora, isso aí eu acho. O que eu acho que você não pode votar é dizer... Eu acho que essas medidas, se você botar R$10 mil o teto, 90% do servidor público ganha menos de R$10 mil. Quem vai ficar fora? Juiz, Advocacia Geral da União, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, tem que fazer uma pauta alternativa. Eu concordo com isso. Agora, o que eu acho também não pode dizer é que eu concordo também com o Eduardo. Nós temos de... já que existe aí, independente de você concordar ou não, você tem que participar e fiscalizar. É a realidade, né? Você participar não quer dizer que você concorde. Né? Várias vezes a gente participa de coisas que a gente não concorda. Mas tem que participar. Você não pode se omitir de algo que existe. Tem de orientar os nossos colegas que, infelizmente, a realidade mudou. Não é mais aquela de antigamente. Né? Eu acho que as pessoas não sabem disso. Né? Isso é grave. Alguém faça uma pesquisa com o pessoal jovem, as pessoas não sabem que mudou a regra. Né? O departamento de pessoal lá do IFBA, até contei essa história lá no Conselho Universitário, uma professora ia se aposentar. Aí ela foi, eu falei, está errado. Ela, não está errado, não sei. Ela ia se aposentar, ia ter prejuízo, porque o chefe do departamento pessoal, ele não sabia das regras. Né? Aí eu alertei, ela fez, você tinha razão, não sei o quê. Aí adiou mais 2 anos. Né? Ela ia, porque ninguém sabia das regras. Né? Então, a gente precisa alertar as pessoas em relação a isso. Como nós temos mais 3 propostas de resolução e mais todas as propostas do Joviniano, eu vou encerrar as inscrições na fala agora do João de Deus. Então, quem quiser falar sobre essa primeira resolução, se inscreva durante a fala do João de Deus. João de Deus. Bom, eu concordo com o Bira, não vou falar muita coisa, porque o Bira falou muita coisa do que eu queria falar. Né? Acho que a gente tem que ter... de fato, a questão da Previdência é uma questão que nós vamos estar sempre discutindo, e a possibilidade de nós perdermos mais é muito grande, porque, como nós, quando estávamos discutindo a questão sobre o ensino, a necessidade de investir no ensino, né? O IBGE, segundo os cálculos do IBGE, a partir de 2050, o Brasil vai necessitar de importar mão de obra, porque nós não vamos ter mão de obra suficiente em função do envelhecimento muito rápido da nossa população. Isso incide diretamente na questão da Previdência. A gente tem que ser realista, né? E ver como é que estão as coisas. E, assim, eu defendo todas essas questões, mas nós não podemos deixar de ver como é que está essa questão de instruir os professores
no que se refere à questão da aposentadoria privada. E eu quero acrescentar algo mais que foi dito aqui. Nenhum governo vai abrir mão de ter um fundo de pensão dessa monta. Veja o que o Fernando Henrique fez, garantiu as privatizações com os fundos de pensão. Veja o que o governo Lula fez com a Oi, né, investindo, fazendo com que a Oi se tornasse uma empresa com base nos fundos de pensão. A Perdigão, exatamente, ou seja, nenhum governo vai abrir mão de um fundo de pensão dessa monta, gente. Isso é uma realidade. Agora, os professores que não entrarem nisso pode ter um prejuízo muito grande depois. Nós temos que mostrar para eles que, olha, lógico, quem vai fazer a opção é eles. Eu considero que essa proposta é extremamente importante, de nós participarmos, organizarmos os professores para concorrer, né, para montar essa chapa. Isso é fundamental, isso é nossa tarefa. Isso pode estar no futuro desses professores. E eu tenho uma preocupação maior. O que nós temos hoje de ganho, de ter uma aposentadoria integral, pode no futuro ser prejuízo. Daqui 15 anos, a maior parte da minha geração vai estar aposentada. Certo? A maior parte. E a maioria dos professores vão ser da 4ª geração, que eles aposentam com o teto do INSS. Nada impede que eles ganhem uma gratificação, que não incorpore no salário, e que nós, que estamos aposentados, não vamos ter essa gratificação. Isso, o que é vantagem hoje, no futuro pode ser prejuízo. Então, nós temos que assim, as mudanças são muito grandes, são terríveis, pode até ficar pior, né? E eu tenho muita preocupação, inclusive com a minha geração, né? Espero que eu seja vivo daqui 15 anos, né? Mas é isso. Remy. Bom dia. Eu também gostaria de reiterar aqui os encaminhamentos que o Eduardo aqui no seu texto apresentou e foram reiterados aqui pelo João, pelo Bira. Eu acho extremamente importante nós, como sindicato, temos que orientar os nossos colegas, professores que estão ingressando dessa realidade. Não dá para ficar vendendo ilusões. E uma das coisas que fez muitos de nós aderirmos ao PROIFES é que o PROIFES não vende ilusões, né? E nesse aspecto é extremamente importante nós ter um diálogo com esses professores novos que aderiram. Eu vou até mais além. O Eduardo anunciou aí que o PROIFES está uma estratégia de comunicação, montando uma comunicação direta aos professores. E que esse, inclusive, seja um dos temas importantes dessa comunicação dirigida a esses novos professores. Como diz o próprio Bira, muitos deles não sabem disso, né? Não tem nenhuma realidade sobre essa realidade que eles estão vivenciando a partir de agora. Bom, isso não impede, evidentemente, de nós termos como bandeira de luta aquilo que sempre foi a nossa reivindicação. Bom, essa é uma coisa. Uma outra, que eu acho que nós precisamos aprofundar a discussão sobre esse tema da Previdência, né? Essa não é uma realidade unicamente exclusiva no Brasil, né? Quer dizer, isso, nós temos toda uma literatura internacional, quer dizer, só olhar todo o processo de construção do que nós, na área da sociologia econômica, chamamos de variações de capitalismo, né? O caso francês, o caso alemão,
né, tem exemplos e tem discussões muito interessantes. Tem, inclusive, eu queria até sugerir que o Bira já tinha falado isso, que nós precisamos inclusive fazer um seminário para discutir isso. Nós temos inclusive pesquisadores no Brasil, que tem uma rede de pesquisas que estuda a questão dos fundos de previdência e o papel que eles desempenham nessa nova etapa que nós estamos vivenciando, principalmente a partir de 2008. Né? Então, há uma importância significativa do papel que esses fundos têm jogado, inclusive nos novos projetos de desenvolvimento econômico. Então, inclusive tem um livro de recente que eu até passei para o Eduardo aqui, defendido lá na França, que é Entre a Solidariedade e o Risco. Não sei se ele já terminou de ler, mas é de uma pesquisadora lá de Araraquara, que faz uma reflexão muito interessante. Eu acho que nós, enquanto sindicalistas, não podemos nos omitir desse debate. Eu acho que é urgente nós fazermos um seminário para, de alguma forma, nos prepararmos sobre isso. É uma realidade que veio para ficar. Né? Nós temos alguns, o próprio Bira, em algumas reuniões, trouxe experiências, temos alguns fundos altamente, assim, onde há uma profissionalização que chega até quase à beira da perfeição, aí, que é o fundo da Previ, por exemplo, e está anunciado que o Funpresp será maior que a Previ. Né? Então, se a Previ joga um papel extremamente importante e garante aos funcionários do Banco do Brasil condições muito mais favoráveis que todos nós sabemos por aí, né, por que a Funpresp também não pode vir a dar essa contribuição? Então, eu acho que o meu encaminhamento é que nós possamos realizar um seminário com especialistas, discutir, inclusive, experiências internacionais, vermos, inclusive, trazer, inclusive, colegas de outros países que vivenciaram esse processo para nós nos aprendermos, né, como foi essa mudança vivenciada nesses países. Muito obrigado. Brandão. Companheiros, acho que é importante a gente lembrar que o Proifes nunca abriu mão da luta geral dos trabalhadores. Eu tive recentemente uma reunião na Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão, onde estavam lá diversas entidades, tinha lá mais de 15 entidades, servidores públicos federais, e a conversa unânime, a conclusão unânime é: todos aqui lutamos contra a Funpresp. Todos aqui lutamos pela manutenção da paridade. Agora, fomos derrotados numa conjuntura da sociedade, do Congresso Nacional, vivemos uma nova realidade e precisamos ter responsabilidade com essa nova realidade. Portanto, resgatar as lutas dos trabalhadores é fundamental. Agora, eu repito a palavra dito aqui, que nós não fomos criados para vender ilusões. Nós temos que ter responsabilidade, né, com o que é possível fazer e aquilo que tem a avaliação necessária das nossas lutas, para que o nosso tempo também tenha, e a nossa ação tenha efetividade. Por exemplo, lutar pelo teto, aumento do teto, é absolutamente obrigatório que o façamos. Se eu não me engano, em São Paulo ainda, no Congresso em São Paulo, o Eduardo já pautava nessa discussão e ele dizia que os sindicatos, a partir de agora, têm que puxar a luta junto com todos os trabalhadores e não só servidores públicos, que são a sua base e onde ele está acostumado a fazer a luta. Por quê? Porque todos terão a mesma realidade na sua aposentadoria. Essa é uma realidade que está consolidada. Portanto, nós temos que melhorar o teto, claro que precisamos melhorar. Continuar lutando determinadas medidas, PEC 55, etc., que ainda podem trazer mais prejuízo para os trabalhadores, tem que reafirmar essa luta, sim. Então, fazer essa reafirmação da luta contra a perda de direito dos trabalhadores é nossa obrigação. Agora, eu não vejo que nós tenhamos aqui condições de dizer que nós vamos lutar pela paridade novamente. Não enxergo no horizonte a possibilidade de criar a expectativa de que essa é uma luta que vamos envidar esforços e vamos fazer reuniões e vamos mobilizar os trabalhadores. Para mim é vender ilusões. Bom, dito isso,
é bom dizer que o Proifes tem tido muita responsabilidade. Pega a página 22 e 23 da cartilha, onde você diz quem adere aqui, quem não adere, quais são as consequências para cada um. Em todos os debates que a gente tem feito, a gente tem dito o que o Joviniano disse aqui, que provavelmente para as pessoas da terceira geração não compense. Agora, da quarta geração, se não aderir, bom, pode não aderir. Não vou dizer para ele adira ou não adere. Eu vou dizer, se você não aderir, você vai ter o teto, acabou. Então, você tem que ter a responsabilidade de saber o que você vai fazer na sua vida. Agora, não nos cabe dizer, faça isso ou faça aquilo. Então, a responsabilidade do que é possível fazer, eu acho que está muito bem encaminhado pelo Proifes. Agora, tem consequências disso. Dizer para os professores não aderir à FUNPRESP da quarta geração é assumir o risco extremo do outro lado, é jogar esse professor na incerteza. Bira já falou um pouco isso, mas eu fiz uns cálculos aqui, Bira. Se uma pessoa que está na quarta geração demorar 5 anos para poder aderir à FUNPRESP, e veja, eu não sou nenhum especialista, o Bira é especialista mais do que eu. Há 10 anos atrás, eu fiz um plano de previdência na Caixa Econômica. E, evidentemente, que a preocupação é que lá com o fim da vida da gente, que daqui a pouco você não consegue trabalhar mais, e o histórico mostra que quem não pensou isso, que não era quem tinha paridade, ele se aposenta com um salário e muito rapidamente ele está ganhando salário mínimo. Ou alguém não conhece essa realidade na família? Muito rapidamente. Em função disso, há 10 anos atrás, eu fui atrás de um plano de previdência e fiz um plano de previdência. Há 2, 3 anos atrás, eu comecei a analisar o que isso ia me dar, descobri, putz, estou contribuindo com muito pouco. E aí comecei a fazer quais as possibilidades de aderir e produzir um novo plano. A conclusão, e aí é só estudar um pouco, é de que previdência, ela funciona ao longo do tempo. Quanto mais tempo você espera, maior contribuição você precisa fazer para poder ter aquilo que você precisa ter lá. Então, você tem que olhar o que você quer ter, a tua qualidade de vida lá, distribuir isso ao longo dos anos, para poder saber quanto você tem que investir agora. Quanto mais você demora para fazer isso, maior é o aporte que você precisa colocar. Consequentemente, se eu digo para o professor, não faça a sua adesão agora, cada ano que passa é prejuízo que ele tem na sua aposentadoria lá na frente. Se a pessoa demorar 2 anos só, 2 anos, ela perde 5,7% da sua contribuição final. 5 anos que ela demorar para aderir, em torno de 15%, 14,8%. Ou seja, se a pessoa chegar a demorar 10 anos, ela vai perder em torno de 30% da possível aposentadoria que ela tinha. Dizer para um professor, sem mostrar para ele isso e o prejuízo que ele pode ter, é uma irresponsabilidade. E aí eu acho que fazer a luta é importante, agora a gente tem que dizer que quem tem a responsabilidade de dar esta informação para os nossos companheiros, somos nós que estamos estudando isso e temos a responsabilidade de orientar e de participar e de organizar os trabalhadores. Então, me parece que quando tem uma proposta, né, e o pessoal lá, a ANAPAR, que é a Associação Nacional dos Trabalhadores, diz assim, tem mais de 300 fundos de pensão no país. A maioria dos trabalhadores não tem condições de participar se não estiverem organizados. E aí, quem pode fazer a organização senão os sindicatos? Portanto, mais uma vez, é a responsabilidade que nos cabe, enquanto Proifes, enquanto uma entidade que veio para fazer a diferença, de efetivamente ser participante, junto com esses trabalhadores, para que a sua aposentadoria, ou seja, o momento em que eles precisam de melhor qualidade de vida, não esteja abandonado. E quanto mais o tempo passar, mais dificuldade teremos para fazer isso. Obrigado, companheiros. Gilca. Bom dia. Alô, alô. Eu vim aqui, até mobilizado um pouco pela fala de Joviniano, e aí os colegas Bira e Brandão já falaram um pouco do que eu penso sobre o que
hoje a orientação que o Proifes tem que dar para os professores, sobretudo da quarta geração. Eu acho que é mais do que dizer para os professores, espere e pense. Né? Espere, pense. A gente tem que... E aí o texto de Eduardo é muito claro, não só a cartilha, né, a cartilha que está produzida pelo Proifes, né, e eu acho que a gente tem que, muito modestamente, tem que dizer que hoje o Proifes tem, acho que talvez o maior estudioso hoje do FUNPRESP é o professor Eduardo. Né? Pois é, e a gente tem esse material, né, para a gente orientar nossos professores, porque, veja, os professores que eu tenho conversado, que têm entrado agora, mais recentemente, para o concurso, os professores, alguns, eles não têm, às vezes, a noção de que perderam paridade e integralidade. Isso é uma coisa. Outros não têm a noção do que podem perder, né, se não aderirem ao FUNPRESP. Estou falando da quarta geração. E aí, aqueles, às vezes, que não se interessam em participar ou ter a informação, e a gente até fala, eles não têm parâmetros, porque não têm muito conhecimento, para se preocuparem com o que vai acontecer. Então, quem tem, né, essas informações e esses parâmetros, o Proifes tem. O Proifes está indicando que, se o professor não aderir ao FUNPRESP, qual o prejuízo? E, mais do que isso, ele está dizendo que, no texto que o professor Eduardo escreveu, ele sugere que o professor ele pague, contribua com 8,5%, né, o teto que excede o teto do RGPS. Então, assim, tem um conjunto de orientações que o Proifes está dizendo assim, olha, gente, é melhor ir por aqui, né? E aí a gente vai se furtar de dar essa informação aos professores. Então, por exemplo, e aí a responsabilidade, eu chamo a atenção da responsabilidade dos sindicatos federados. A gente tem que investir nesse debate. Por exemplo, agora, dia 28 de setembro, nós vamos levar Eduardo. Nós fizemos acho que um ano atrás, né, Ângela? Um ano atrás, quase que não foi ninguém. Era Carreira e FUNPRESP. A gente vai insistir. Agora vai fazer um outro, vai listar o nome dos professores que entraram de 2003 na universidade, vai fazer um contato direto com esses professores, vai chamar a gestão responsável pelo setor de pessoal, pedir que eles compareçam ao debate, porque o pessoal do setor de pessoal da universidade, eu conversei com a pró-reitora, o pessoal está se apropriando ainda das informações. Eles não têm nem o que orientar os professores, porque também ainda não conhecem o funcionamento do FUNPRESP. Então, se a gente tem isso na mão, né? Então, vamos chamar a reitoria, vamos chamar a reitora, reitor, o setor de pessoal, investir nisso. Fazer um contato direto com os professores que entraram, mandar, ligar, mandar e-mail, mandar torpedo, e investir, porque é nossa responsabilidade. O professor que não aderir, né, ele está lascado. O prejuízo dele é muito grande. E aí eu não posso pensar, eu que sou da segunda geração, eu tenho integralidade e paridade, aí é muito cômodo eu... Né, 3 minutos, professora. A nossa situação, de certa maneira, a gente está muito mais confortável do que os professores da terceira e da quarta, e, sobretudo, da quarta. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Eu até nem sei se daqui a 10 anos essa nova geração do FUNPRESP vai lutar, né, pelos aposentados, como nós lutamos. Eu nem sei. Né? Mas a gente não tem que estar numa federação, num sindicato, pensando nisso. Né? A gente tem os princípios e deve continuar. Né? Por isso, eu acho que o Proifes tem que aprovar essas orientações aqui e os sindicatos têm que fazer o debate. Se vai 10, sabe?
que seja 10. Se vai 15, que seja 15. Insista, faça de novo. Nós fizemos 2, nós fizemos um recentemente, no seminário do EBTT, para concluir, e levamos a nossa advogada do sindicato, que está se apropriando, que se apropriou, e foi ela que fez o debate. Os professores, quando escutam sobre FUNPRESP, eles ficam angustiados. Eu fico angustiada, porque eu acho o FUNPRESP perverso, né? No sentido de ter tirado os direitos e a gente não tem muita segurança. Mas a gente tem que dizer aos professores. E as nossas assessorias dos nossos sindicatos têm que se apropriar disso para prestar consultoria, para prestar informação, porque nem sempre a Eduardo vai poder estar lá, né? Então, a gente tem que investir nisso, gente. Então, muito obrigada. É tão perverso que, no final, quando você tiver todas as condições, se você contribuiu com 7,5% ou 8%, o governo vai contribuir com 7,5% e 8%. E tem o topo, que é 8,5%. Então, eles vão fazer, tá? No final, se chegar lá com todas as condições, eles vão fazer o cálculo. Olha, você tem todas as condições, 35 anos, 60 anos de idade, 20 anos na carreira pública, todo. Você tem aqui, então, a sua caixinha do FUNPRESP. O que eles vão avaliar? Expectativa de vida. O docente, quanto tempo de expectativa de vida? Você podia se inscrever. Desculpa. Ele deu tempo depois. E você só tem o direito de receber ad eterno se você contribuiu com 8,5%. Se você não contribuiu com 8,5% e você morrer antes, você não morrer antes da expectativa de vida, você perde tudo. Isso é perverso. Verdade. Isso é verdade. Eu acho que você podia, depois, no final, tornar a falar isso com calma, Pode ser. porque essa é uma questão bastante perversa, que é quando o professor perde. Tá, pois não. Dimas. Bom dia. Dimas, do Sindiúfima, do Maranhão. Eu sou da 4ª geração. E eu li a cartilha do antes, né, que pedia para não aderir, li a do PROIFES e depois li essa que eu recebi da FUNPRESP. Né? E eu me convenci de que deveria aderir. Né? Por quê? Porque é um meio de ainda ter alguma coisa. Lógico que existe o teórico, né, e o prático. A teoria daqui está muito bonita. Né? E também, para aqueles que fazem o debate, tem o país ideal e tem o país real. Né? E parece que é mais prudente você viver no país real. Eu estava fazendo algumas análises aqui da cartilha, e eles usaram como referencial um professor com salário de R$8.000. Né? E você teria de contribuição para sua conta individual do FUNPESP R$ 613. Mas o que chamou mais atenção é o cálculo que eles fazem, porque do salário de 8.000, eles fizeram aqui um demonstrativo, quem aderir e quem não aderir com o salário de 8.000, como que vai ficar a situação até o fim. Né? Quem aderiu num salário de 8.000, vai receber R$ 6.053,58 líquido de salário, depois de abatido imposto de renda, né, a Previdência, o FUNPRESP. E quem não aderir vai receber R$ 6.276,03. O que isso quer dizer? Que com o abatimento do imposto de renda, eu vou acabar contribuindo líquido para a fundação com R$ 222,45. Né? Então, fazendo essas contas, e essa possibilidade de você deduzir até 12%